Ministério do Mau Humor avisa: este programa não é recomendado para quem sofre de estresse. Ixi, Maria. Vixe, Nossa Senhora. Eu tenho medo. Tô com medo. Mal olhado, impotência de sorrir alto em público. O chute do Richard direto pela linha de fundo, lance de perigo. O segundo lance perigoso do Atlético Paranaense na partida. Quase 10 minutos do primeiro tempo, 0-0. Se inscreva na Vasco TV, hein? É muito importante. O Vasco sai jogando, acabou perdendo. Nicão recebeu, tem a chance do gol, bateu, acertou. Gol do Atlético Paranaense. Uma lambança, só falando assim, na saída de bola do Vasco. O Neto Borges errou o passe, o Castan também estava por ali. O Nicão recebeu dentro da grande área. Passe errado do Neto Borges. Aliás, o Andrei recebeu um passe na pressão. O Richard tomou e o Nicão colocou a bola com o pé esquerdo no canto direito do Fernando Miguel. Não tinha defesa. Um erro na saída de bola. Essa bola é para quebrar lá na frente. Não é para passar aperto. A situação não permite isso. 1-0 Atlético Paranaense, Garoni. Eu estava te chamando aqui no momento que saiu o gol exatamente para falar sobre isso. Como o Atlético havia adiantado as linhas para pressionar o Vasco. E é característica desse time do Atlético. A gente chegou a comentar aqui, antes da bola rolar, como o Atlético marca mais alto. Não é de hoje. Muda treinador e o Atlético mantém essa postura. Uma das coisas que o Vasco precisava evitar era um passe forçado ali por dentro. O Atlético já havia forçado um chutão do Fernando Miguel. Dessa vez o Vasco tentou sair tocando. O Andrei errou, como já errou em outros momentos quando o Vasco tentava fazer a mesma saída na época do Ramon. O Vasco agora sai atrás, agora muda completamente o panorama do jogo. A gente falava que a chance do Vasco conseguir um bom resultado, ou a maior chance, seria explorando o contra-ataque. 1-0 contra no placar, vai ter que se expor um pouco mais, e aí dificulta. É onde o Vasco vem tendo dificuldade. Vem Richard, lançamento à frente, bola boa. Tem espaço por ali, o Léo Cittadini, aliás é o Christian. Lançamento longo, corte errado do Neto Borges, deu a bola no peito ali do Nicão. Rolou de lado, Léo Cittadini, vai pra batida, Fernando Miguel deu rebote, é gol do Atlético. Gol do Atlético Paranaense, Carlos Eduardo. Fernando Miguel deu rebote numa bola teoricamente defensável. E aí o Carlos Eduardo faz o segundo do Atlético Paranaense. Chute do Léo Cittadini, defesa do Fernando Miguel, deu rebote pra frente, gol do Atlético Paranaense, Carlos Eduardo. Mais uma falha, hein, Garoni? Mais uma falha individual. Na primeira, eu ainda acho que foi um erro também coletivo, de tentar sair tocando, mas essa do Fernando Miguel, que eu elogiei bastante, inclusive antes do jogo, trouxe os números aqui de defesas dele, que vinha sendo um jogador importante nesse time do Vasco, era bola para se espalmar para fora, né? Ele espalmou para o lado, mas espalmou em cima do Carlos Eduardo. Gol até infantil que o Vasco toma, assim como o primeiro. O Vasco cedendo agora 2-0 para o Atlético, fica muito difícil de reverter. O Vasco que, em momento algum no Campeonato Brasileiro, conseguiu virar uma partida. Vai ter que conquistar algo inédito agora para sair daqui com os 3 pontos, ou pelo menos conseguir um empate. Partida muito ruim do Vasco nesse primeiro tempo, com exceção dos primeiros 8, 9 minutos ali de jogo. Fora isso, o Vasco não construiu mais nada, a não ser algum lance de bola parada, como foi no gol anulado do Cano, mas muito pouco para quem precisa da vitória, muito pouco para quem quer sair do Z4 nesse momento. O Cittadini é lateral para o Vasco no campo de defesa. Aos 15 minutos do segundo tempo. Compartilhe a nossa transmissão nas redes sociais. Fique ligado aqui na Vasco TV. Vamos juntos com o gigante. Até o final. Pisou na bola agora o Léo Gil. Sai jogando o Atlético Paranaense. Puxou para o meio. Carlos Eduardo bateu, acertou. Gol do Atlético Paranaense no terceiro erro individual do Vasco. Terceiro erro individual do Vasco. Pisou na bola o Léo Gil. Simplesmente pisou na bola. A bola ficou oferecida para o Atlético Paranaense. O trabalho do Nicão para o Carlos Eduardo, ele só teve o trabalho de driblar para o meio e bater rasteiro. Fernando Miguel não teve como defender, bola difícil. De qualquer forma, 3-0 Atlético Paranaense. Com tantos erros individuais, não há coletivo que resista, hein, Garoni? Não, mas coletivamente também é um erro. Você vê o buraco que a gente vinha falando aqui exatamente entre a linha de zaga e a linha de meio campo. O Léo Gil apareceu lá na frente e errou, aí sim um erro
individual, mas aquele buraco estaria ali de qualquer forma. O Vasco não consegue se organizar quando sai para o jogo. O Vasco não consegue se organizar sem se expor. Isso é um problema muito grave no Vasco. A gente falava aqui, lá antes da bola rolar do Vasco contra o Ceará, por exemplo, teve que propor o jogo, tentava construir as jogadas, não era eficiente o suficiente e ficava muito exposto lá atrás. O Vasco agora é a mesma coisa. O Vasco constrói um pouco mais de jogada, com a participação do Léo Gil um pouco mais à frente, mas as linhas não andam juntas. O Vasco é um time espaçado. O Vasco tem a defesa e tem o resto que está com a bola. Quando esse jogador perde a bola, quase sempre leva perigo. Ou sempre leva perigo e quase sempre é gol. A facilidade que o Carlos Eduardo teve para finalizar agora, ainda há pouco o Atlético teve 2 oportunidades de finalizar do mesmo lugar. Dessa vez acertou o pé. O Vasco consegue, nesse momento, perder de 3-0 um time que tem o pior ataque, ou tinha o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Então você vê a fragilidade defensiva desse time do Vasco, não é só individualmente, é coletivamente. Você vê a linha de 4 do Vasco plantada na linha realmente ali da área, e todo o time do Vasco anda para frente e ela não. Isso é um problema tático. O Vasco não conseguiu consertar isso. Mais uma vez o Atlético chegou, ainda falava que mesmo o Vasco produzindo um pouco mais, o Atlético era mais perigoso, finalizava mais, teve mais uma oportunidade, botou dentro, 3-0 merecido até agora. O Atlético vai fazer algumas alterações, talvez até para poupar já o time. O 3-0, a vitória está praticamente consolidada. Com certeza.